Glória a Deus. Com alegria em meu coração, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero saudar todos os jovens e adolescentes com a paz do Senhor. Estamos felizes de estarmos aqui na casa do Senhor, para nós poder adorar o seu santo nome. O que eu gosto e amo do meu Deus é que Ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Glória a Deus. E nós já podemos sentir a presença de Deus no nosso meio. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que o Senhor colocou em nosso coração. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tivemos um dia hoje bem produtivo, né? Ali com a juventude, alguns pais, irmãos que tiveram ali, né? Se nós fosse olhar para a fraqueza do nosso corpo, da nossa carne, nós não estávamos aqui, né? Eu cheguei aqui mancando, eu vi que o Gabriel também chegou mancando. E alguns jovens, né, estão cansados, foi bem cansativo, mas foi muito bom nós estarmos ali, né? Aprendemos da palavra de Deus, se divertimos. Então nós estamos aqui porque nós somos adoradores. Amém? Glória a Deus. Livro do profeta Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, versículo 17. O versículo é o de número 40. Amém? Pois está escrito assim: então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-lo-á num afoge de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou-o, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem ti tem afrontado. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu queria pedir para que os músicos estivessem ali, o irmão Jonda que pudesse ficar ali, irmão Jonda. Tá bom? Cadê o baterista? Tá aí. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é um culto com toda a igreja, mas com a participação da juventude. E tem gente que costuma dizer que às vezes nós temos que baixar o nível para poder pregar para eles. Eu penso diferente, eu acredito que nós temos que subir o nível para poder pregar a língua da juventude. Sabemos que a juventude nos dias de hoje, né, tem recebido muita afronta, né, muitos pratos para que não pudesse estar aqui, desviar eles dos caminhos do Senhor. Então cabe a nós uma tamanha responsabilidade ministrar para a juventude. Amém? Mas eu quero trazer uma palavra aqui bem clara para a juventude e toda a igreja. Meus irmãos, todos nós sabemos que Deus, ou Israel, é a menina dos olhos de Deus. Se tem algo que Deus é apaixonado, se chama Israel. Israel é o queridinho ou a queridinha de Deus. Deus ama Israel. Israel, Deus toda a vida, em todo o tempo, Ele tentou levantar homens e mulheres para governar Israel. Israel hoje está sofrendo um ataque, guerras, rumores de guerra. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Israel nunca vai perder uma guerra, se Deus não permitir. Porque o Senhor Deus ama aquela nação. E Deus, Ele levantou homens e mulheres para poder governar Israel. E em todo o tempo, as pessoas falhavam contra o Deus de Israel. E Deus começa agora a ter uma ideia para poder levantar rei
em Israel. Não havia rei. Naquele tempo, era teocraticamente. Deus era o nosso Senhor e ponto final. E Deus nesse tempo levantou profetas, levantou homens e mulheres, e todos eles falharam diante daquilo que Deus lhe havia determinado. Sabemos que a humanidade, ele tem um desejo, parece, para falhar contra Deus, parece que é mais forte. E o próprio Deus disse que um dia se arrependeu de ter criado o ser humano. Isso é muito doído ouvir isso, está na Bíblia. Se arrependo de ter criado a humanidade. Mas Deus resolve escolher um rei em Israel. E quando Deus resolve escolher um rei em Israel, Deus fala com um profeta. E o profeta falava com o povo. Era mais ou menos assim. O profeta falava com Deus, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. O povo questionava o profeta questionava Deus, Deus respondia o profeta e o profeta respondia o povo. Porém, Deus quer criar um rei em Israel, para que o povo fale com o rei e o rei resolva as coisas. Porém, Deus quis escolher um rei e o povo não quis que Deus escolhesse. O povo disse assim: nós vamos escolher um rei para nós. E escolheu um homem cujo nome Saul. Qual é o nome do rei? Esse rei Saul, ele reinou por 40 anos em Israel. Saul começou bem. Saul começou fazendo aquilo que Deus lhe havia pedido. Todas as guerras que Saul enfrentava, Deus dava vitória a Saul e a todo o povo de Israel. Recebia a vitória da parte do Senhor. Às vezes Israel saía com um exército menor e o exército inimigo era maior, mas mesmo assim Deus dava vitória para ele. Então a Bíblia vai dizer que um certo dia Deus falou com Saul: vai e vença os inimigos. Só que tem um detalhe: vocês vão matar e aniquilar todos os inimigos. E depois que vocês vencerem a guerra, que você estiver voltando, vocês não trazem nada dos inimigos. Vai ter muita ovelha, vai ter gado, vai ter camelos, vai ter muita riqueza lá nesse lugar. Mas quando vocês vencerem a guerra, você não traz nada de lá. Deixa tudo lá. Amém? Eu aprendi uma coisa, que aquilo que não serve para Deus, para nós também não serve. Vocês concordam com isso? Se não serve para Deus, também não serve para nós. Então é isso que acontece. Deus manda Saul para a guerra, o exército se levanta e Saul vai e vence a guerra. Grande foi a peleja e grande foi a batalha. Deus deu a vitória a Saul. Só que no momento que Saul está saindo, ele percebe que tem ovelhas e vacas formosas, gados muito belos. E ele disse: não podemos matar esses animais. Vamos levar para Israel e vamos oferecer como sacrifício vivo ali ao Deus de Israel. A ideia era até boa, oferecer a Deus como sacrifício, mas Deus lhe havia dado uma ordenança, que ele não trouxesse nada de lá. Amém? Tudo bem, Saul era o rei, ele tinha todo o poder para poder pedir para que o povo trouxesse ali aqueles animais para Israel. E é isto que ele faz. Ele traz os animais para Israel. E a Bíblia vai dizer que a ira de Deus se acendeu contra Saul pela sua desobediência. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele tem 7 olhos de fogo. Ele consegue percorrer a terra em milésimo de segundo. Eu nem sei se tempo consegue enquadrar Deus. Pelo seu poder, da sua onisciência, Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não conseguimos, porque nós não temos essa onisciência e essa onipresença. Amém? Porém, a ira de Deus se acende. E Deus, quando se ira, ele vai na terra para falar com o profeta. Porque até então, o profeta estava lá. Tinha um profeta, na época, era o maior profeta da história. Se chamava Samuel. Samuel, escolhido por Deus ainda quando criança. Quem lembra da história, Samuel estava na casa do sacerdote Eli. Quando Deus desce, chama ele por 3 vezes: Samuel, Samuel.
né? Samuel não conhece a voz de Deus, nunca tinha ouvido a voz de Deus, pensa que é o sacerdote Eli, fala: Eli, falasse comigo? E Eli: não falei contigo, volta a dormir. Deus mais uma vez fala: Samuel, Samuel. Samuel se acorda, vai até Eli, diz: Eli, falasse comigo? Eli: não, eu não falei contigo, volta a dormir. E Deus pela terceira vez fala com Samuel. Samuel vai até Eli e fala: Eli, falasse comigo? Tu me chamou? E Eli entendeu que Deus estava falando com Samuel. Então Eli disse: ó, toda vez que você ouvir essa voz, você vai falar da seguinte forma, né? Eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Porque Eli sabia que era Deus falando com o menino. Então o menino Samuel cresceu e se tornou um grande profeta de Deus. Ele falava e as coisas aconteciam. E Deus agora resolve acabar, dar um fim ao reinado de Saul. E Saul era um homem muito mau, um homem muito forte, muito poderoso, que até o profeta Samuel às vezes tinha medo dele. E quando ele tinha medo, né, ele falava com Deus e Deus respondia ao profeta o que o profeta tinha que fazer. Mas às vezes também Saul tremia e temia ao Deus do profeta Samuel. Então era isso que acontecia. Quando Deus falava com o profeta tinha que fazer aquilo que Deus lhe havia ordenado. Então Deus fala assim: ó, estou dando um fim ao reinado de Saul. Agora ele não vai reinar. Eu vou levantar alguém para poder reinar sobre Israel. Alguém que vai me obedecer. Alguém que vai me amar de verdade. Porque a Bíblia diz assim, ó, que é melhor obedecer do que sacrificar. E é isto que Saul faz. Ele preferiu desobedecer, né, em vez de sacrificar. Ele queria sacrificar os animais e desobedeceu a Deus. E Deus não aceita isso. Ele prefere que você obedeça melhor do que sacrificar. Amém? Entendido aqui? Então Deus quer levantar um rei em Israel para poder mudar a história de Israel. Amém? 40 anos Saul reinou em Israel e Deus não achou graça naquilo que ele havia feito. Ele até começou bem, mas terminou mal. E Deus, resolvendo agora falar com o profeta, disse assim: vai até a casa de Jessé, o belamita, e unge um dentre os filhos deles, para poder reinar como rei em Israel. Amém? Glória a Deus. E eu queria pedir aqui que vocês aqui vai representar um jovem que estava num campo, ruivo, tá bom? De boa aparência e muito novo. O nome dele é Davi. Davi é um tipo de pessoa que não se encontra no meio dos grandes. Davi não se encontrava dentro da sua casa. Davi não era bem respeitado como deveria ser, talvez por ele ser o filho mais novo. Mas Davi, ele tinha algo fora do comum. Ele era amigo de Deus. Ele era íntimo com Deus e ele gostava de adorar ao nome do Senhor. Agora você consegue imaginar comigo? Vocês vão representar Davi? Imagina Davi sentado em uma das pedras, cuidando das ovelhas do seu pai, pastorando as ovelhas do seu pai, e ele oferecendo um hino ao Senhor. Eu pedi aqui para Dani me ajudar e a igreja vai me ajudar. Imagina aqui, pode começar, irmã Dani. Isso é Davi, toda a igreja pode estar cantando. O profeta Samuel, ele estava preocupado em saber quem que ele ungia a rei. O Senhor Deus estava ouvindo um jovem lá no campo, adorando ao nome do Senhor Jesus. Mas para Deus levantar alguém para rei, alguém aos nossos olhos, nós logo pensamos que alguém para se tornar rei, ele tem que ser forte, tem que ser inteligente e tem que ser preparado em guerra. Como que você vai separar um rei sendo que ele não é preparado? Mas Davi estava lá no campo dessa seguinte forma. Consegue imaginar comigo Deus olhando para a terra, vendo a casa de Jessé e vendo alguém num campo,
Davi sentado em uma pedra, queimado do sol, o seu cabelo todo enrugado, a sua pele enrugada, ele pegando uma das ovelhinhas ali e cuidando das ovelhas. Davi, aos olhos humanos, Davi não era preparado para a guerra, mas aos olhos de Deus, Davi era preparado. Quando Davi estava cuidando das ovelhas, vinha um urso e tragava a ovelha. Pegava aquela ovelha, arrebatava aquela ovelha. Davi pulava sobre o leão, pegava na juba do leão. Eu não sei como ou que autoridade ele fazia isso. Ele abria a boca do leão e tirava a ovelha da boca do leão. E Deus olhou lá de cima dizendo: é um pastor que eu estou precisando. De repente vinha um urso, pegava aquela ovelha, arrebatava a ovelha. Davi pulava por cima dele, abria a boca daquele urso e tomava a ovelha da boca do urso. E Deus olhava lá de cima dizendo: é deste camarada que eu estou precisando. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta um exército por nome de Filisteu. Filisteus são esses, um grande exército contra o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que eles vão afrontar o povo de Israel. Quando eles estão indo afrontar o povo de Israel, Israel levanta o exército e vai para a batalha. Quando Israel está indo para a batalha, no meio da multidão dos filisteus, levanta um homem cujo nome Golias. Qual é o nome dele? Golias era um homem de uma estatura maior do que todos. Alguns historiadores vão dizer que ele tinha 3,15 metros. Alguns já disseram que ele tinha 5 metros. Mas a Bíblia vai dizer que ele era um homem grande, forte, poderoso na batalha. E ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Mas Davi estava lá no campo, dessa seguinte forma: cantando ao Senhor, adorando ao seu nome. E Deus lá de cima dizendo: alguém está me chamando a atenção. Alguém está me chamando a atenção. Davi não parava, Davi continuava. Consegue imaginar Davi cantando? Segura. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em... Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em... Davi não tinha um microfone como o nosso para poder cantar. Davi não tinha instrumento para poder cantar. Davi não tinha ninguém olhando para ele. Davi não tinha ninguém aplaudindo ele, mas ele estava lá no campo, adorando ao nome do Senhor. Ele estava lá no campo, oferecendo o seu cântico a Deus. E o louvor chegava até as narinas de Deus, e Deus recebia como um cheiro suave diante das suas narinas. Enquanto aqui na terra, Golias está afrontando o povo de Deus. Segura. Golias estava dizendo da seguinte forma: será que há um soldado em Israel que possa vencer a batalha contra a minha pessoa? E alguém levantou um decreto dizendo: somente Golias vai lutar contra o exército de Israel, e aquele que vencer a guerra receberá joias, ficará ausente de imposto e casará com a filha do rei. E Davi nem estava no meio do exército, irmão. Davi estava lá no campo, sentadinho numa pedra, com a ovelhinha no colo, tirando os carrapichos da ovelha e adorando a Deus e cantando um hino ao Senhor. Porque o verdadeiro adorador, irmãos, Deus levanta ele no meio do oculto. Deus levanta ele no meio do nada. Alguém que está pregando aqui para vocês foi alguém mal visto pela sociedade, que caiu no meio das drogas, e alguém olhava para mim e dizia: vai ser um bandido. Tenho 2 tios homicidas na minha família, um está preso e um já partiu sem Jesus, já perdeu a sua vida. Eu cresci vendo isso, eu cresci assistindo isso, e alguém olhava e dizia: vai ser mais um. Mas eu resolvi entregar minha vida a Jesus e dizer: não, eu quero ser um exército do Senhor, porque eu vim
do oculto, eu vim do escondido, eu vim do lamaçal do pecado. Deus me tirou de lá para dizer para você: Deus vai fazer na sua vida o que você menos espera. Porque na hora da guerra, Davi estava lá, ó. A ele pra sempre, amém. Era Golias afrontando e Davi. Era Golias xingando e Davi, ó. Era Golias querendo guerra e Davi lá no campo. Segura. O rei de Israel se chamava Saul, amém? A Bíblia vai dizer que o homem mais alto em Israel batia no ombro de Saul. O homem mais alto em Israel batia no ombro de Saul. Então, pera lá. Quem que era o homem mais alto de Israel se chamava Saul. Porque o mais alto de Israel batia no seu ombro. Quando o homem mais alto de Israel, que era Saul, olhou para Golias e viu aquele gigante afrontando, as pernas dele tremem. Veio um medo, veio uma amargura, porque ele viu que grande era o seu adversário. Grande era a luta que ele havia de afrontar. Davi não estava ali. Davi estava pastorando a ovelha do seu pai. E quando ele voltava para sua casa, o seu pai pegava ali pão e leite, fazia marmita dos seus irmãos que estavam na batalha e entregava para ele. Dizia: Davi, deixa as ovelhas com alguém e vai entregar pão e leite para os seus irmãos que estão na guerra. Davi, por 40 dias que o filisteu estava afrontando Israel, Davi fez isso por 40 dias. Davi pegava o pão, o leite e levava para os seus irmãos. Entregava a marmita para os seus irmãos e voltava para cuidar das ovelhas. Ele fez isso por 40 dias, sem ele ver quem estava afrontando Israel. Davi já tinha recebido a unção de rei, quando o profeta Samuel desceu até a casa dele, de Jessé, e ungiu ele como rei. Ele já tinha unção de rei, mas mesmo assim, ele não tomou a cadeira de rei, ele voltou para o pasto. Por quê? Tudo tem que passar por um fator chamado tempo. É o tempo quem vai dizer, é o tempo quem vai falar, é o tempo quem vai levantar, é o tempo quem vai restaurar, é o tempo quem vai te dar. A promessa está de pé, a promessa de rei está de pé, mas tudo tem que passar pelo fator chamado tempo. Então Davi sabia que ele havia de esperar o tempo, e ele viu um exército de um lado e um exército de outro, e Golias afrontando. Ninguém vai se levantar em Israel para poder vencer, para poder lutar comigo. Davi entregava a marmita, Davi não ouviu nada e voltava para o pasto. E quando chegava no pasto, Davi estava lá adorando o nome do Senhor. Davi amava adorar o nome do Senhor Jesus. E o inimigo atirando pedra, palavras contra Israel. E Davi lá no campo, cuidando das ovelhas e adorando o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Você consegue imaginar Davi adorando o nome do Senhor? Um certo dia vem Davi com uma marmitinha. Quando Davi vem com a marmita para poder entregar para os seus irmãos, ele tinha 3 irmãos fortes: Eliabe, Abinadab e Samar. Era 3 irmãos que Davi tinha de guerra. Davi não era de guerra, mas os 3 irmãos estavam lá, fazia parte do exército de Israel. Golias lá do outro lado do vale afrontando,
Não tem nenhum soldado forte que possa lutar comigo, para que nós pudéssemos cessar esta guerra. Nem Eliabe, nem Abinadab e nem Samar, irmão de Davi, tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Davi entrega a marmitinha, e quando Davi vai saindo, Golias grita mais uma vez: não tem soldado em Israel que possa lutar comigo. Aí ele fala: onde está o Deus de Israel? Aí Davi está indo embora, Davi escuta aquilo, Davi para, e Davi dá uma olhadinha e diz: quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Davi estava querendo dizer: quem é este endemoniado para enfrentar o Deus de Israel? Quem é este louco para enfrentar o Deus de Israel? Davi diz assim: eu vou lutar contra este gigante, eu vou lutar contra este homem, eu vou travar uma batalha contra ele, vou entregar a carne deles às aves e às bestas feras do campo, para ele saber que há um Deus aqui em Israel. Os irmãos de Davi olharam para Davi e disseram: Davi, volta e vai cuidar das ovelhas. Você é simplesmente uma criança, você não tem como lutar com este rei, sai daqui. Está na Bíblia. A Bíblia diz que os irmãos de Davi, irmãos, tentou tirar ele da presença da guerra. Sabe o que é interessante? É que tem pessoas que não conseguem lutar e acham que você não consegue. Tem pessoas que acham que ele não consegue ir para a batalha, ele acha que também você não vai conseguir. Ele acha que só porque ele não conseguiu aquela bênção, ele acha que você também não vai conseguir. Mas eu vim aqui nessa noite dizer: se você é adorador de verdade, se você é adorador de verdade, se você é adorador de verdade, fica tranquilo, ele salta a muralha, pega da tua mão, ele derruba a parede, derruba a muralha, ele quebra as correntes, mas ele vai contigo nessa peleja, porque Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E Davi assim, ó, só cantando: a Ele a glória. E os irmãos Davi: para, Davi, volta para casa, vai cuidar das ovelhas. E a Bíblia vai dizer, irmã, que Davi tinha deixado as ovelhas com guarda e foi levar o pão e o queijo para os covardes. Davi já tinha recebido a unção de rei. Diante de Deus, Davi era rei, mas ele estava pastoreando ovelha. Davi, quando foi levar pão, ele tinha unção de rei, mas ele estava levando pão para os covardes. Às vezes os valentes, eles acham que é valente, mas ele não passa de um covarde. Eles acham que tem e não tem. Lembra de Sansão? O exército está vindo, Sansão disse: levanta, exército, e vamos para a guerra, e vamos vencer os nossos inimigos. Aí o versículo seguinte diz: não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Ele achava que tinha e não tinha. Ele achava que era e não era. E Sansão foi para a guerra e perdeu a guerra. Se tornou escravo dos filisteus. Davi entrega a marmita, ouviu aquilo e disse: eu vou para a guerra. Pegaram o menino Davi e levaram até a presença de Saul, dizendo: Saul, este menino quer lutar com o gigante Golias. Saul olha para o menininho Davi e diz assim: nem tipo de guerreiro você tem? Olha o seu tamanho, Davi. Quem és tu para lutar com um gigante? Esse é um homem de guerra, ele é preparado na guerra, ele é acostumado a vencer batalha. Aí Davi falou: ó meu rei, não sabe você que enquanto eu estou no campo, eu estou matando urso e estou matando leão. Eu sou moço,
preparado na guerra. Deixa eu lutar contra esses filisteus. Saul olha para ele e diz: tá bem, você vai lutar. Saul tira sua armadura, coloca em Davi, pega a sua espada, coloca em suas mãos ou em sua cintura, coloca uma couraça sobre a cabeça de Davi. Imagina Davi, pequeno, ruivo, com uma armadura grande, uma couraça grande e uma espada grande. Ficou todo desengonçado, né, Lázaro? Todo desengonçado, sem jeito de conseguir levar aquela espada, aquela armadura, aquela couraça. Davi olha para Saul dizendo: Saul, eu não preciso da sua espada, eu não preciso da sua capa, eu não preciso da sua couraça. Está aqui, entrega para o rei novamente. Ele pega a sua funda e vai no ribeiro e pega 5 pedras. Quantas pedras? Consegue imaginar comigo? Um adorador indo lá no ribeiro. E quando ele está indo no ribeiro, como que ele vai? O irmão disse que trabalhava fazendo o quê? Consegue imaginar Davi indo lá no ribeiro, pegando 5 pedrinhas, coloca no bornal e cantando a Deus. Já vem Davi. Pode continuar, toda a igreja. Continua. Já vem Davi, pega as pedras, coloca em seu bornal, em seu bolso. E já vem Davi, ó. Com profundas riquezas, cantando a Deus. quero conhecer de Deus. A Bíblia diz que quando nós adoramos, o trono de Deus se move. Com insondável E o cheiro suave chega até a narina de Deus. Deus não recebe adoração. Pode continuar. Em forma de barulho, em forma de grito. A adoração do crente chega diante de Deus em forma de cheiro. Deus recebe como cheiro. Deus olha para o exército covarde de Israel, não querendo enfrentar Golias, e já vem Davi adorando, marchando na terra. Vem na unção de Deus, vem na unção do Deus Todo-Poderoso. Deus olha para a terra e dizendo: é isso aí, meu adorador. É isso aí, meu adorador. Adorador vence guerra cantando. Adorador vence guerra de joelho. Adorador vence guerra jejuando. Adorador vence guerra consagrando. Adorador vence guerra na presença de Deus. Já vem Davi cantando. A Ele a glória pra sempre, amém. A igreja fica de pé. Já vamos terminar. Já vem Davi, ele com a sua funda. Quando ele chega diante de Golias, na lógica humana, o maior vence o maior vence o maior vence o menor. Quando Davi chega diante daquele gigante, daquele grandalhão, o exército dos filisteus está feliz, porque Golias vai lutar com uma criança, com um jovem. O exército de Israel está tremendo, assustado, porque eles conheciam Deus, mas eles não sabiam quem era Deus de verdade. Deus ama usar as coisas pequenas da terra. Deus ama usar os rabiscos da terra. Coisas pequenas diante de Deus se torna grande diante da sua presença. Quando Davi chega diante de Golias, Golias diz assim: quem és tu para vir com um pau? Eu sou um cão para tu vir me assustar com esse pau? E a Bíblia vai dizer que ele começa a liberar palavras xingando contra Davi, para afrontar Davi.
E Davi estava como? Cantando. E com uma funda assim, ó. Davi olha para ele e diz: tu vem comigo com espada, tu vem a mim com escudo, tu vem a mim com lança, mas eu, Davi, eu venho em nome do Senhor. E tu saberás que há um Deus em Israel. E já vem Davi, ó. O grandão preparado para arrancar a cabeça de Davi. O grandão preparado para atravessar Davi com uma lança. E Saul aqui, ó, adorando e balançando a sua funda. E uma pedra na sua funda. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Imagina esse gigante diante de você. Eu não sei qual é esse gigante que te afronta. Eu não sei qual é esse gigante que te amedronta, que tenta tirar o seu sono, a sua paz. Mas você nessa noite está adorando ao nome do Senhor. Você é adorador. Você foi escolhido diante do Senhor. Você recebeu esta unção diante do Senhor. Esta graça, essa virtude. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 16: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós, e que vós sois templo e morada do Espírito Santo? O crente mais fraco aqui, irmão, quando levanta a mão, Satanás tem que correr. Eu vou repetir: o novo convertido aqui, o crente que aceitou Jesus agora, quando ele levanta a mão, Satanás não vê uma mão levantada, ele vê uma coluna de fogo, e ele tem que correr embora, porque há o céu dentro de você, uma glória, há um poder fora do comum dentro de você. Quando Davi olha para o menino, ele viu um menino, mas quando ele olha dentro dos olhos de Davi, a porta da alma é os olhos. Ele vê que dentro dos olhos do menino tem alguém diferente dentro dele. Já li a Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, de A a Z. Eu nunca vi um adorador perder uma guerra. Eu queria chamar todos os jovens aqui na frente. Vem mais para frente aqui. Jovens, adolescentes que aqui estão. Guerra se vence adorando. Guerra se vence de joelho. Guerra vence glorificando a Deus. Davi não era ninguém, só era adorador. E mais nada, Davi recebeu a unção de rei, e ninguém nem levantou e nem agradeceu a Davi, porque mesmo ele com a unção de rei, ninguém acreditava que ia tomar o trono. Se Davi não luta, ninguém ia lembrar de Davi. Se Davi não vai para a peleja, eu não estava pregando sobre Davi. Se Davi não enfrenta a batalha, quem seria Davi diante de nós aqui? Seria um covarde? Você já ouviu alguém falar dos seus irmãos? Quem era ele? Quando viu o exército fugir? A luta vem para aperfeiçoar o nosso caráter. A luta vem para nos reconhecer quem somos. A luta é para forjar a nossa vida diante de Deus. Vamos lá, Davi. Vai para a peleja, vai para a guerra. Davi está diante do gigante. Consegue imaginar, jovens, ali? Tem um gigante ali, ó. Vocês não estão vendo, mas tem. Tem um gigante ali. E Davi, já vem Davi, canta. E com a funda. Já vem Davi. Toda a igreja cantando. Davi representa a igreja que canta. Davi representa a igreja que adora. Davi representa a igreja que não tem medo de se curvar diante do sistema desta terra. Davi representa a igreja que vai ouvir o som da trombeta. Já vem Davi, ó. O meu amado.
O mais belo. Essa peleja não é minha, Golias. E Davi solta a funda, ó. Quando Davi solta a funda, eu não vi, irmão, não estava lá, mas eu consigo imaginar a mão de Deus atrás. A mão de Deus vai diante dele e crava na testa de Golias. Com uma pedrada só, Davi levou 5 pedras, sim ou não? Ele usou uma. Quantas que sobrou? Alguns historiadores vão dizer que Golias tinha 4 irmãos. Se todos os 4 aparecessem para lutar, Davi ia derrubar todos os 4, porque Deus estava na vida de Davi. Na lógica, Golias tinha que cair para trás, sim ou não? A pedrada bateu na testa dele, ele tinha que cair para onde? Mas para Deus mostrar que ele é Deus, e para Deus honrar o profeta que ele havia levantado, quem ia derrubar a cara dele no chão disse: vai cair para frente. E Golias cai com a cara no chão. Davi pega a espada, vai diante dele e disse: eu te falei que eu ia dar o teu corpo para as aves e para as bestas feras do campo. Davi arranca a espada e tira a cabeça dele para mostrar que é um Deus de Israel. E quando Davi pega a cabeça dele, já vem Davi novamente. Esta casa é tua, Jesus. Já vem Davi com a cabeça do gigante. Ninguém lembrava de Davi. Ninguém sabia quem era Davi. Mas agora alguém está gritando: Davi é um verdadeiro servo. Davi é um verdadeiro rei. Davi é um verdadeiro soldado. Se Davi não luta, irmão, ninguém se lembrava dele. Se Davi não luta, ninguém queria saber Davi. Eu quero dizer para vocês, jovens, adolescentes, o sistema, na escola, no mundo, vai tentar mudar a mente de vocês, mudar o caráter de vocês, colocar na mente de vocês que Jesus já passou. Mas eu vim aqui dizer, você vai olhar para ele e vai dizer: eu vim aqui em nome de Jesus. Eu vim aqui em nome de Jesus dizer que o meu Deus é maior, que o meu Deus é maior. Não deixe ninguém tirar a sua atenção. Queria convidar os pais, as mães, faz um círculo aqui, irmãos. Nós vamos orar a Deus pela vida dessa juventude. Vem as mães, as irmãs na frente. E nós vamos levantar a Deus aqui um clamor por essa juventude. Deus está levantando Davi aqui hoje. É você mesmo que Deus está falando. É você que não acredita em você. Você já olhou e disse: eu sou vergonhoso, eu não acredito em mim. Eu não acredito na minha chamada. Eu não acredito que eu vou ser um pregador. Eu não acredito que eu vou ser um cantor. Isso é mentira do diabo. Eu vim aqui para desfazer as obras do diabo e dizer para você que você vai ser aquilo que Deus chamou você. Você vai ser aquilo que Deus reservou para você ser. Ninguém vai tirar de você aquela chamada que arde no teu coração, esse fogo que acendeu dentro de você. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Amém? Vamos orar. Vamos levantar um clamor, irmão, pela vida desta juventude que está aqui. Os jovens oram, irmãos. Os jovens adolescentes podem estar orando aqui neste momento. E pede a Deus tudo aquilo que está no teu coração, porque Deus vai fazer. Senhor Deus, Pai que está no céu, em nome do teu Filho amado, Jesus de Nazaré, estamos aqui, ó Deus, com esta juventude, ó Pai, que é a geração que vai bombardear o inferno, e a geração que vai assustar o inferno. É a geração da atualidade, ó Deus, que o Senhor vai usar como profeta na terra. Ó Deus, da mesma unção que o Senhor deu a Davi, da mesma unção que você revestiu, que o Senhor revestiu a Davi, eu peço, Deus, vai passando aqui agora. Agora, dê a unção de Davi sobre a nossa vida, Pai. Levanta essa juventude, Pai, para pregar o Evangelho nesta nação, ganhar
para o teu reino. Venha brasileiro para o teu reino, Pai. Venha hispano para o teu reino, Jesus. Levanta, Deus, essa geração com poder e glória. O inimigo disse que ele não vai conseguir, mas eu vim aqui dizer que ele vai conseguir. Eles vão chegar, porque eles são adoradores de verdade. Tem jovens chorando aqui, irmãos. A presença de Deus é real no nosso meio. Chora mesmo, aqui pode, chora. Chora, rasga a tua alma, coloca pra fora. Fala: Deus, eu não aceito viver nesta vida. Eu não aceito isso pra minha vida. Chora mesmo, chora. Aqui pode. Isso, chora, bota pra fora, rasga a tua alma. Deixa Deus usar você, deixa Deus encher você. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos, ó Pai, por este culto maravilhoso na tua presença, no nome de Jesus. Amém.